Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Psicologia dos Animes, mais um vídeo de Hunter vs Hunter. Sim, estou hypado porque, se Deus quiser, a obra vai estar voltando aí. Gon Freaks e a empatia seletiva. Psicologia Hunter vs Hunter. Muito da hora ver a análise em cima do personagem do Gon, porque ele é um personagem complexo, porque tem toda a questão dele ter sido abandonado pelo pai quando ele era criança, ele não saber quem é a mãe dele, ele ir num trajeto, tipo numa rota onde ele não sabe onde ele vai chegar no final, até porque às vezes ele nem sabe se o pai dele estaria vivo, mas no decorrer da história as coisas vão acontecendo e vão se afunilando para um destino dele. Então, bora conferir com o nosso querido Psicologia preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o likezão insano no vídeo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos como a 12 mil inscritos e eu conto demais com a sua colaboração. Beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhores? Então, bora conferir Gon Freaks e a empatia seletiva. Psicologia Hunter vs Hunter. Maturidade é quando o seu mundo se abre e você percebe que você não é o centro dele. Top. Eu sou Rafael, psicólogo, e eu sempre gosto de procurar contradição em um personagem. Afinal, nada é mais contraditório do que o próprio ser humano. Hoje vamos refletir sobre o grandioso Gon Freaks. Tem spoiler do anime, do mangá, de tudo. Vamos lá, contradição. A mensagem que o Gin passa para o Gon é de que faça o que você quer fazer a qualquer custo. Por influência ou não da atitude de seu pai, Gon não gosta de parecer fraco. Geralmente o sentimento que as pessoas mais têm após sofrer um abandono parental é o sentimento de culpa. Por que eu fui abandonado? Eu não era o suficiente? E isso se liga com o sentimento dele se achar fraco. O tempo inteiro ele tá tentando se mostrar. Calma aí. O fone parou de funcionar. Voltou. Isso ele passa. Deixa eu voltar um pouquinho, perdão. De culpa. Por que eu fui abandonado? Eu não era o suficiente? E isso se liga. Para! O sentimento dele se achar fraco. Não! Para, velho. Ué. Ele tá tentando se mostrar, conseguir validação. Com isso, ele passa a ter algumas atitudes autodestrutivas. O garoto abandonado pelo pai e que não o culpava por ter feito isso. Na verdade, isso motivou mais ainda ele ser um Hunter e seguir os passos desse pai que abandonou ele. Gon por si só é um personagem contraditório, mas isso é bom. Gon se baseia nas suas próprias vontades. Independente se a vontade dele é certa ou errada, não é isso que preocupa ele. Por isso, ele é um protagonista considerado por muitos bastante egoísta, e não é pra menos. Afinal, ele está preocupado em proteger as pessoas que estão próximas a ele, que ele tem algum tipo de contato que vão agregar na vida dele de alguma forma, e ele não está ligado nem um pouco para pessoas que ele não conhece ou que vão atrapalhar ele. A moralidade do Gon é bem relativa. Gon mostra como o ambiente modula as nossas ações e comportamentos. Na psicologia vai existir as vertentes que não colocam o ambiente como uma coisa principal na nossa vida, ou com pouca influência. Já outras visões acreditam fortemente que o ambiente é fator quase que total no desenvolvimento de um indivíduo. Eu tô mais próximo dessa parte da psicologia. É interessante como o Togashi colocou esse ambiente do Gon tão proporcional ao que acontece com ele no futuro. O Gon já é bastante independente desde criança. Sabe caçar, fazer muitas coisas. O ambiente que ele vivia era meio pacato, era meio apático, era bem mais tranquilo. Mas foi justamente esse ambiente também que fez ele não desenvolver muito bem sua maneira emocional de lidar com as coisas, o que causou um enorme custo depois. As inconsistências das ações dele são bem vistas. Em um momento ele se importa com as pessoas, em outros momentos não se importa. Tendemos a ter uma empatia maior, obviamente, por pessoas que conhecemos, ou por situações específicas, a chamada empatia seletiva. Você sabe disso, não é apenas o Gon, nós somos assim também. Às vezes não sabemos explicar o porquê gostamos mais desse tipo de pessoa do que desse tipo. Evolutivamente falando, é importante criar laços e alianças, e isso ajudava na nossa sobrevivência. Por isso prezamos por pessoas próximas a nós. Então faz todo sentido termos empatia por pessoas que estão ali, do nosso lado. Temos várias regiões cerebrais responsáveis pela empatia. Por exemplo, o córtex
córtex somatosensorial é ativado quando alguém vê outra pessoa com dor física, bem quando temos qualquer experiência tátil com nós mesmos. A neurocientista Tanya Zinger mostrou que o giro supramarginal direito ajuda a manter nosso egoísmo sob controle. Essa área cerebral nos permite desacoplar nossos próprios interesses e sentimentos dos de outras pessoas. E por causa dessa região, somos capazes de compartilhar a tristeza de outra pessoa, mesmo quando estamos felizes com nossas próprias vidas. A amígdala também está envolvida no reconhecimento de expressões faciais. Parte fundamental do nosso sistema límbico, a amígdala é essencial para o aprendizado emocional. Danos a essa região, por exemplo, podem deixar uma pessoa sem capacidade de reconhecer expressões de medo em outras pessoas. Caraca. Ou seja, o nosso cérebro foi feito para pensar no outro. Gon vai nutrir uma empatia por pessoas próximas e também aquelas que vão ajudar ele de alguma forma. Às vezes por simplesmente a pessoa estar ali, do lado dele. Se estiver o ajudando, melhor ainda. Independente da moralidade daquela pessoa, não importa os crimes cometidos por ela, desde que ela possa ser útil pra ele, se isso acontecer, aquele ser humano merece a empatia dele. Já para os demais, ele vai ter ali uma total indiferença. Fica a impressão que ele teria entrado na trupe fantasma se ele tivesse conhecido eles antes. Ele deixa ali a Ponzo pra ajudar o Leório, ao mesmo tempo que trata bem ali um dos personagens mais perversos da série, que é o Binote, simplesmente porque ele tinha ajudado ele de alguma forma. A maturidade se desenvolve em cada um de maneira diferente. Isso vemos de uma forma clara em Hunter x Hunter. Killua e Gon, os amigos que tiveram um desenvolvimento de maturidade muito distinto um do outro. Por que, ao contrário do Killua, o Gon parece não ter amadurecido tanto assim? O psicólogo americano Donald Meichenbaum desenvolveu um procedimento cognitivo comportamental chamado de inoculação ao estresse, que tem o objetivo de criar uma espécie de imunidade psicológica maior no indivíduo. Isso é bem observado na diferença de amadurecimento entre o Gon e o Killua. O Killua, obviamente, passou por situações que geram mais estressores do que o Gon. Isso fez ele, de certa forma, amadurecer mais e, consequentemente, regular melhor as emoções. Já o Gon não teve uma infância estressante. Basicamente, ele teve uma infância oposta, com esse agravante do abandono do pai. Isso significa que sofrer na infância é melhor? E a resposta é não. Existe uma diferença muito pequena entre um estresse adaptativo gradual, que seria positivo ao indivíduo, e um estresse que pode virar traumático. No caso do Gon e do Killua, funcionou dessa forma. Killua acabou tendo mais empatia pelas pessoas, enquanto o Gon, por ter tido menos estressores, acabou não desenvolvendo muito isso. Em um estudo foi mostrado que pessoas que não sofreram muito em suas vidas são menos propensas a concordar com afirmações como é importante cuidar de pessoas vulneráveis, ou quando vejo alguém ferido ou necessitado, sinto a vontade poderosa de cuidar delas, e também são menos propensas a fazer doações para instituições de caridade, por exemplo. O estresse pode sim ajudar no amadurecimento emocional, mas dependendo da quantidade, pode causar traumas que atrapalham a vida do indivíduo. Talvez a maior fraqueza do Gon está justamente em seu comportamento impulsivo. A impulsividade significa uma tendência a se envolver em reações rápidas e não planejadas a estímulos antes de completar o processamento de informações, o que significa uma diminuição da sensibilidade às consequências negativas de um comportamento. Pessoas impulsivas se envolvem em comportamentos de risco para aliviar a tensão ou ganhar prazer e não prestam atenção nas consequências negativas a longo prazo. A impulsividade pode ser entendida por uma preferência por recompensa imediata sobre recompensas atrasadas, apesar da recompensa tardia ser mais valiosa ou maior do que a imediata. Gon também tem uma dificuldade enorme em lidar com seu próprio ego. Ele se sente atacado, ele acaba tendo que mostrar o porquê a pessoa que fez isso está errada. Ele basicamente odeia mostrar qualquer tipo de fraqueza. O famoso psicólogo social Elliot Aronson argumenta que o ego tenta manter um lugar consistente e justificável no mundo. Simplificando, a palavra ego é a palavra latina para eu. Literalmente traduzindo, o ego significa eu. Se você estivesse escrevendo eu te amo em latim, você escreveria ego amo te, ou seja, o ego é sobre você. Na luta contra o Hisoka ele perde, ele chora por esse fracasso que tinha acabado ali de acontecer com ele. Essa situação acaba gerando uma raiva nele. Uma raiva porque o ego dele naquele momento estava sendo atacado. A forma com que o Gon enxerga o Hisoka é bem curiosa. Por mais que pareça uma relação de bem contra o mal no começo do anime, os dois acabam sendo bastante similares. Hisoka é bem hedonista, foca nos seus próprios prazeres, prazer de lutar, mas o Gon não é diferente disso. Ele pensa e age de acordo com o seu próprio bem, sem se importar com a moralidade. O otimismo do Gon é o que move ele. Um otimismo que às vezes temos apenas quando somos jovens. Nessa época acreditamos que podemos fazer tudo, e só quando ficamos mais velhos e vamos amadurecendo, percebemos que tem coisas que não podemos fazer, que as coisas não são bem assim. O Killua olha para o Gon e fala que ele era o sol para ele, já que o Killua tinha percebido, ou melhor, conhecido o pior do mundo. Sim, o Gon tinha conhecido a crueldade do mundo, mas ele não tinha percebido. A face do mundo cruel estava ali o tempo inteiro na frente do Gon, sempre se mostrando, tudo estava ali. E por que ele não estava se preocupando? Porque simplesmente ele não se importava com aquilo. Como Zepali fala, o Gon abre sua mente para tudo que o impressiona, independente se aquilo é certo ou errado. Por mais que o mundo se mostrava cruel, ele não queria enxergar. Ele teve
que ser forçado a enxergar. E esse é o combustível para a situação do Kaito. Aquela situação pega ele totalmente de surpresa. A face de crueldade do mundo é totalmente exposta a ele naquele momento. Algo que ele não tinha parado para pensar durante todo o anime até aquele momento. O Gon se colocou em um mundo onde ele não se conhecia muito bem. Obviamente, ele era uma criança que tinha passado por um abandono. O impacto do abandono pode ser devastador. A criança pode desenvolver uma crença, uma forma de pensar de que ela não é o suficiente, de que ela não é alguém importante. Vemos, por exemplo, o quanto o Gon lida com o próprio corpo. Em muitos momentos, ele acaba se machucando por conta própria, tentando atingir algum grau de validação. E quando veio uma situação extraordinária pra ele, ele simplesmente reagiu àquilo. Ele simplesmente se desesperou. Por mais que várias pessoas tinham morrido na frente dele, ele jamais tinha perdido alguém tão próximo assim na sua vida como Kaito. E com isso resulta naquele ataque de fúria. Ou seja, seu ataque de fúria não é do nada. Pegando o histórico do Gon, era muito provável que ele jamais imaginaria que agiria daquela forma. Um estudo realizado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, revelou o que acontece no nosso cérebro quando rotulamos emoções negativas. Ou seja, quando reconhecemos nossas próprias emoções e conseguimos nomeá-las. Os neurocientistas pediram a um grupo de participantes que vissem imagens que mostravam rostos de pessoas irritadas. Essas imagens aumentaram as atividades da amígdala, uma região do cérebro intimamente ligada às emoções, que age como um alarme quando detecta um possível perigo e desencadeia uma série de mudanças fisiológicas que vão preparar a gente para fugir ou lutar. Só para você ter uma ideia, foi mostrado em alguns estudos que a amígdala reage até a imagens abstratas que nossa consciência não consegue capturar. Na prática, o que acontece é que quando rotulamos o que sentimos, somos forçados a ativar a parte mais racional do cérebro. E esta área ativa uma espécie de freio de mão, impedindo que as emoções tomem controle e um sequestro emocional. Ou seja, ao entender o que acontece conosco, o impacto do emocional negativo diminui e torna as emoções menos dolorosas. Faltou isso do Gon naquele momento. Faltou ele se conhecer mais, se observar mais, faltou mais repertório. Na semana que vem terá um vídeo apenas sobre esse arco de fúria do Gon. Gon não é uma criança perversa, e sim uma criança... E aí, vocês querem que eu traga esse arco também, da fúria? Necessidade, validação. Obviamente, o pai dele, o Game Freaks, tem muita participação nisso. Ele deixou pra trás seu filho em busca de seu sonho, e essa falta dele acabou atrapalhando o desenvolvimento do personagem, e consequentemente, sua maturidade. Afinal, as crianças têm uma chance maior de crescer se os pais o fizerem primeiro. Curta, se inscreva, compartilhe. Top! Quer que eu traga o próximo? Muito foda esse vídeo do nosso querido Psicologia dos Animes aí, avaliando um pouco, né, de tudo que envolve o Gon, de toda a personalidade dele. E ele é bem similar ao que a gente é, querendo ou não, a gente tem empatia nas pessoas que são mais próximas da gente. Óbvio que existem pessoas que conseguem ter empatia com todo mundo, mas normalmente a gente tem empatia com as pessoas que são mais próximas. Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, namorada e afins. São pessoas que a gente se importa mais porque estão mais próximas. E o Gon, ele age mais ou menos da mesma forma. E ele age em determinados momentos no anime, mesmo aquilo sendo de certa forma errado, ele faz porque ele acredita que é o certo. Nossa, buguei. Não, tá certo? É, tipo assim, na concepção dele é o que ele precisa fazer. Então, por mais que seja errado, ele vai fazer. Porque, tipo, em determinados momentos ele soa até meio como egoísta, mas não é querendo ou não egoísta. É porque, como qualquer pessoa, entre aspas, tá, naturalmente, ele acaba pensando no que é melhor para ele. Em teoria, a maioria das pessoas pensam dessa forma. Obviamente tem pessoas que pensam diferente, pensam que a gente tem que pensar nas outras pessoas, a gente tem que ajudar as outras pessoas, mas em particularidade o Gon, em determinados momentos, ele não pensa dessa forma, ele pensa apenas do que seria bom para ele, naquele momento, o que seria bom para ele, os seus amigos, as pessoas que estão próximas a ele. Obviamente, isso tudo é causado pelo abandono do Freaks, né, que é o pai dele, desde que ele era criança. E ele ter crescido sem o pai, ele ter crescido com aquele vácuo de sentimento de amor, de apego, e também crescido com aquela questão de tipo, por que meu pai me abandonou? Por que ser caçador é mais importante do que criar o seu próprio filho? Isso, querendo ou não, criou algo dentro dele muito ruim. Tanto que no primeiro momento que aconteceu uma perda grande para ele, que foi o momento do Kaito, ele resolveu sacrificar a própria vida. Porque por mais que o Gon ele ainda esteja vivo, foi graças ao Killua. Se a irmã dele não tivesse aquele poder, o Gon estaria morto, porque ele resolveu sacrificar tudo que ele tinha para poder vingar uma pessoa que foi retirada dele. Para você ver o quanto ele não consegue trabalhar e, tipo, lidar com os seus próprios sentimentos. Ele nunca teve uma perda tão grande na vida dele. Então, a partir do momento que ele percebeu que ele perdeu o Kaito, ele abandonou a própria vida apenas para poder vingar o Kaito. Sendo que, tipo,
Beleza, ele matou a Piton e o Kaito tá morto. Isso de certa forma não mudou nada. Beleza, ele matou a Piton, mas em teoria a situação do Kaito não foi alterada. Então é todo um processo de evolução do personagem e conforme ele falou, tem uma diferença entre ele e o Killua, porque o Killua é diferente, né? A forma como ele foi criado foi diferente. Foi criado numa família de assassinos, passando até por torturas. Então, por incrível que pareça, um cara que foi criado para ser um assassino, ele consegue ter mais empatia com os humanos por causa de tudo que ele acabou passando. Então esses dois contrapontos que me fazem gostar muito do anime, o Gon e o Killua são personagens totalmente diferentes, mas quando se unem, cria uma química muito interessante, tanto quanto esse vídeo do nosso querido Psicologia dos Animes. Beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link da descrição é o link do nosso querido Psicologia dos Animes. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.